São 19 horas e 45 minutos. Dentro de instantes, vamos iniciar a nossa live Coach Executivo com Fernando B. Caldas. Esta noite, nosso convidado é uma profissional por excelência, Iselita Soares. Iselita Soares, vocês vão adorar a profissional Iselita Soares. Ela é executiva, com uma trajetória fantástica dentro do Grupo Moura, sempre na área de recursos humanos, então foi a área consagrada dela. Seja bem-vindo, Manuel, satisfação em vê-lo aqui conosco. E se estiver ouvindo bem a nossa mensagem, deu ok, sim. E a Iselita, ela tem aí uma trajetória nacional fantástica na área de recursos humanos. Hoje ela é uma empresária, uma empreendedora, tá certo? Na operação. Seja bem-vindo, Nazareno. Fernando, como vai você? Tudo bem? Como é que está a Campina Grande maravilhosa? Nossa convidada já está chegando, Iselita já está chegando. Manuel, apareça para tomar um cafezinho conosco, será um prazer recebê-lo. E vamos hoje ter a oportunidade de trabalhar esse tema que é um tema fantástico. Estamos vivendo esse momento político, né? Hoje é uma terça-feira é dia de live para todo lado, todo canto tem live. A gente já bota no horário de 20 horas, mas sabemos que tem lives em todos os horários, né? E que a gente vai estar, olha aí, Campina Grande, de Campina Grande. Muito bom, Fernando. Grande abraço, grande forte abraço. Estamos aguardando a nossa convidada, a Iselita Soares. Ela vai dar um sinalzinho para entrar, para a gente poder participar ao vivo, né? Ter a nossa convidada aqui ao vivo. E a Iselita, você pode dar o ok para que possamos estar com você. Manuel, prazer será todo meu, só estou deixando a virada do ano, tenho certeza disso, grande, muito bom, muito bom. É isso aí, Manuel. Esse ano é um ano atípico, Manuel, está sendo um ano atípico mesmo. E mais um motivo para discutirmos o protagonismo. O protagonismo é uma coisa assim fantástica, que nós precisamos ter nas nossas empresas, na nossa vida, sermos protagonistas da nossa vida. Não é ninguém que tem que fazer o protagonismo da nossa vida, não. Somos cada um de nós. E aqui você sabe, Manuel, eu tenho acompanhado todo o nosso trabalho no Coach Executivo com Fernando Caldas. Nós estamos trabalhando muito esse tema e queremos que os nossos executivos tenham sempre isso em mente. O protagonismo é o caminho da transformação. Transformação pessoal e transformação social. Não só na empresa, mas também na sociedade, na cidade, no estado, no país. Precisamos de protagonistas. Estamos numa semana que é a semana decisiva da eleição, né? Aqui no Recife o negócio está pegando fogo, acredito que no resto do país também. E domingo será um dia de consagrarmos a democracia, né? Elegendo nossos representantes, aqueles que vão melhor administrar os nossos municípios e também aqueles vereadores, né? Que vamos elegê-los para fiscalizar a nossa operação. Você, Iselita, saia da live e entre novamente, aí você vai receber a chamada convidando para você entrar ao vivo, tá certo? Por favor, você sai da live e entra novamente, tá legal? Nós estamos com a Iselita já a caminho aqui da nossa live, tá certo? Logo mais às 22 horas estarei participando num programa de rádio que é Empresas e Negócios, com o jornalista Alberto Breiner, na Rádio Nova FM 98.7. Eu já convido vocês para poder, olha aí, Iselita está entrando, eu estou aqui já marcando Iselita. E eu convido vocês a participarem dessa nossa entrevista que vai acontecer logo mais às 22 horas, na Rádio Nova FM. Iselita, seja bem-vinda, boa noite. Tudo bom, Fernando? Prazer, que alegria estar aqui com você. Satisfação imensa em revê-la, né? Já tem tem alguns anos. Já tem um bom tempo. Já tem alguns anos, é verdade. A gente se fala muito, mas não pessoalmente, né?
Estamos aí à distância. Essa tecnologia toda fez com que a gente fizesse essa imersão tecnológica, que eu acho fantástico. Isso aí é uma coisa Sim, fantástica, né? Mas maravilhoso, maravilhoso. a distância, né? A distância dificulta a aproximação e o presencial ele tem que ser resgatado, né? A gente tem que É trabalhar um verdade. pouco a distância, mas com o presencial. Se você Eu, estivesse aqui, você iria desfrutar de algumas balas, algumas... olha que maravilha! A energia é outra. A gente precisa, né, de fato, desse contágio, né, pessoal, muitas vezes. Com Acho que o certeza. mundo vai ser assim, híbrido, né? É o FI digital, como diz o Silvio Meira, né? É o FI digital, é o físico com o digital. É Acho o que digital, esse é. é o presente e o futuro. É isso Muito aí. interessante, muito interessante. Prazer. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu em recebê-la, satisfação em rever você. Tenho acompanhado a sua trajetória empresária, né? Empresária Iselita Soares. É uma satisfação ver, né, o trabalho que você está desenvolvendo, Iselita. Isso é gratificante. Obrigada. Nossos ouvintes estão aí nos acompanhando, tá certo? E vão ter o prazer de desfrutar desse momento que nós vamos estar conversando sobre essa temática que nós entendemos e estamos trabalhando ela insistentemente. Mas por que, Fernando, você está trabalhando tanto sobre o protagonismo, a liderança protagonista? Porque entendemos que esse é o momento, o atraso do nosso país, o atraso, ele se reflete na empresa, ele se reflete na vida pessoal das pessoas, e as pessoas precisam se conscientizar que precisam mudar, precisam fazer a mudança, né? E essa mudança só pode acontecer se cada um tomar a decisão de querer fazer, né, Iselita? Senão não faz, Isso, não perfeito. acontece a Senão não mudança. faz. Mas eu queria, antes de começarmos o nosso debate sobre a liderança protagonista, eu gostaria que você se apresente para os nossos ouvintes, tá certo? Para que eles conheçam quem é Iselita Soares. A palavra é sua, por favor. Obrigada. Bom, eu sou Isê Soares, como sou conhecida, tenho um pouco mais de 20 anos de história no mundo corporativo. Oi, Ricardo, Lara, obrigada por estar presente. Tenho, assim, passagem do mundo de negócios a nível da área comercial, né? A minha trajetória foi muito generalista mesmo, né? Comecei na área de vendas, fui para o comercial, depois migrei, até passei pelo marketing, e fui para a área de gestão e terminei, de fato, assim, vamos dizer, concluí no RH, né? Onde me apaixonei, de fato, pelo RH e me especializei no desenvolvimento de liderança, que é a minha paixão mesmo, né? Uhum. E eu sou uma história de uma líder que, de fato, despertou a liderança desde cedo. E eu achava que eu não era líder e me descobri líder, né? É uma história bem interessante, Fernanda. Então, eu sou essa, né? Hoje eu sou coach executiva, também faço coach de carreira e também trabalho com consultoria de RH e agora mais ampla, junto com os meus heads, né? Com a minha equipe, a gente ampliou um pouco mais a atuação da consultoria da Inova Agente. Que bom, que bom. Fico feliz em saber disso e eu queria que você falasse um pouco para a gente como é essa migração de uma área, né, de uma área comercial, né? Eu sei que a área comercial trabalha muito com gente, o público, a negociação, tudo isso são habilidades que precisam estar no profissional de recursos humanos, mas tem o lado comercial, tem o lado do negócio, né? Dos números, né? Do E, produto, né? Como foi essa sua migração? Fala um pouquinho para todos nós podermos vivenciar um pouco dessa sua transição foi de bem, carreira, vamos assim dizer. foi bem interessante, né? Porque enquanto consultora da área comercial, eu trabalhava, a princípio, atendendo clientes, né? Dando consultoria a clientes, soluções, né? Sendo resposta de solução para os clientes, junto com os gerentes comerciais. Certo, Mas, e outra atuação, que foi lá na Baterias Moura, já como consultora de gestão, eu atuava frente às unidades, às filiais. E a minha meta era a meta da empresa, então a meta financeira, de rentabilidade, lucratividade, de vendas. Porém, as metas que precisavam ser atingidas sempre passavam por pessoas. Então, eu passava a maior parte do meu tempo desenvolvendo pessoas, principalmente o líder.
Então, eu precisava acompanhar a liderança, saber os impedimentos, o que é que estava acontecendo para a meta não ser atingida. Lógico, aplicando a metodologia de gestão fundamental. Porém, o que eu percebia é que eu precisava colar no gestor, desenvolvê-lo para que aí aquele negócio pudesse realmente florescer. E foi Certo. assim que eu fui me descobrindo apaixonada e com uma intenção, uma boa vocação para pessoas. Foi assim. Foi algo interessante, Fernando. Que coisa De boa. verdade. E se apaixonou pela área, Me né? apaixonei, me apaixonei. Porque o que acontece? Até hoje mesmo, então, quando a gente desenvolve o executivo, o empresário, o empreendedor, é ele que vai fazer a mudança acontecer, né? É ele que vai ser o protagonista da história. Então, Correto. quando a gente desenvolve, a gente não dá o peixe, né? A gente não dá o peixe, a gente desenvolve para que ele aprenda a pescar. E Perfeito. isso tem a ver com isso. Então, quando a gente vê a pessoa crescendo como profissional, como pessoa, e os resultados aparecendo, isso de fato me dá uma alegria muito grande. Que coisa boa. Então, não é só resolver o problema do negócio. No meu caso, eu migrei para ajudar o outro a resolver os problemas. Né? Muito Então, por bom. isso que o foco é no desenvolvimento das pessoas. Foi Muito assim. bom. Muito bom. Zelita, vamos começar o nosso bate-bola tratando Vamos. de uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados, tá certo? Uma pergunta-chave que abrimos a nossa live hoje com a Zelita Soares, fazendo a mesma pergunta. Zelita, faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras? Ah, se não faltasse, né? Faltam sim. Eu acho que tem muitos líderes com discurso de protagonista. Certo, Existem alguns com a verdadeira intenção de ser protagonistas, mas ainda não são, e certo. poucos realmente atuando como protagonista, né? Então, sendo agente de mudanças, assumindo controle, né, indo na vanguarda, né, dos problemas, das soluções, são poucos, não é, Fernando? E tem um composto de causas aí, né, que a É, gente é. percebe por que isso acontece no Brasil, nas empresas, a gente entende interessante sobre isso, né? Existe um composto de causas. Mas esse composto de causas, eu até me surpreendo, Iselita, porque você pega as notícias, os encartes da internet, os pop-ups da vida, né? Um termo tão antigo, pop-up, mas, queira ou não queira, aquelas chamadas de publicidade dentro da internet, muitos falam e trazem a imagem do curso de formação de líderes. Formação de líder para Sim, isso, formação de líder para aquilo, formação. É tanto curso de formação de líderes, e, no entanto, nós já estamos aqui com esse trabalho sobre o protagonismo já há 3 meses, né? 3 meses que estamos com esse trabalho, e começamos em setembro. E o que a gente vê como resposta é sempre a ausência de lideranças protagonistas. Existem líderes, mas líderes protagonistas faltam. Então, por que tanto sim. treinamento e esse treinamento não estão preparando, não estão desenvolvendo o protagonismo das lideranças, Iselita? Pois é, tem uma frase aí que eu gosto de usar, fazendo uma paráfrase, que é o seguinte: pior do que treinar as pessoas, os líderes, é treinar e ver que nada mudou. Né? Então, é treinar e ver que nada mudou. Então, acho que assim, esse modelo de treinamento, que é aquele modelo tradicional, passivo, focado em conteúdo, em conceito, né? Aquilo que não é constante, mas é pontual. Então, não faz a prática acontecer e a mudança tem que ser por dentro. Eu Certo, acredito que um programa de liderança, ela precisa primeiro começar com autoconhecimento, porque é o líder que tem que querer ser protagonista, né? Ele perfeito. entender que ele quer ser, ele ainda não é, ele assumir essa autorresponsabilidade, dizer eu quero ser, faz sentido para mim, né? Para minha vida, não é só para o trabalho, para a carreira, para a empresa, é para a Lógico. vida, né, Fernando? Tá tudo Correto. conectado, né? Tudo É, conectado. Então, assim, eu acho que falta isso também, acho que falta muito, assim, é um conteúdo muito mais focado na necessidade da empresa, naquilo que tem que ser rápido, naquilo que tem que ser passado em pouco tempo, né? Porque tem que ser o custo-benefício tem que ser bacana, muita gente. E é. aí não acontece a mudança, acontece a transmissão do conhecimento, né? Da informação, mas a sensibilização existe, mas não há uma transformação.
Então, acho que talvez seja a forma de treinar. Se é a forma de treinar, hoje eu recebi uma mensagem que falava mais ou menos assim, Zelita. Não sei se é verdade ou não, mas eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que Napoleão, o grande imperador, Napoleão, Napoleão Bonaparte, ele tinha um conceito para formar o exército dele. Então, as pessoas inteligentes e que tinham iniciativa, ele botava para serem generais, promovia para serem generais do exército dele. As pessoas inteligentes que não tinham iniciativa, ele colocava para ser os oficiais, porque, por serem inteligentes, iriam seguir as ordens e iam realizar de forma inteligente a missão designada pelos generais. As pessoas que eram ignorantes e não tinham iniciativa, ele colocava no frente de combate, na frente de combate, para poder receber a primeira carga e fazer o primeiro ataque ao inimigo. E as pessoas que são ignorantes e têm iniciativa, ele queria distância. Ele queria que essas pessoas estivessem fora do exército dele, não queria saber dessas pessoas. Ou seja, a palavra-chave, iniciativa, você falou, iniciativa. Quer dizer, se o colaborador não tiver a iniciativa de querer aprender, de querer realmente levar aquele conhecimento para dentro dele, a coisa não acontece. Isso. Exatamente, exatamente. Então, ele não é nem convidado, ele é imposto, né? Algo assim, ele precisa fazer parte do processo de treinamento, mas não é algo que ele possa escolher, dizer assim, eu realmente quero, até uma seleção, né, para saber se realmente ele vai. Então, isso é muito assim, passivo, não é ativo, né? Mas passivo, dentro das empresas. Então, isso pode ser que dificulte um pouco. Mas a empresa não é responsável porque a empresa tem como avaliar, não é, Zelita? Saber que aquela pessoa ela pode prejudicar a operação, ela pode dificultar o trabalho da equipe. A empresa passa a ser responsável em manter essas pessoas na organização. Erradamente, né? Sim, sim, tem que ter feedback, acompanhamento, não é? Investir de outra forma, entender, chegar junto, se aproximar para saber o que está acontecendo. E muitas vezes é aquilo, né? A pessoa certa no lugar errado. Às vezes pode acontecer, né? Então, assim, é um composto. Precisa ser o olhar da pessoa, olhar da própria organização, se a organização está estimulando esse protagonismo, né, Fernando? Porque às vezes é necessário que tenha uma cultura, às vezes não, sempre é, uma cultura favorável também, né, ao protagonismo. Porque às vezes essa iniciativa o líder pode ter, ele pode até começar, é que nem uma criança que começa a andar, ele se arrisca, começa a andar, mas aí, logo quando ele cai, ele recebe o quê? Uma punição, uma repreensão, né? E aí ele tem medo de se expor, de tentar de novo, de arriscar de novo, né? Então, porque o protagonismo tem isso, né? Tem que assumir o risco, precisa inovar, e aí as organizações precisam estar mais abertas a isso também, né? Por isso que eu digo, é um composto, tem a parte dele, e tem a parte da organização e até do próprio gestor. E muitas vezes o próprio gestor que está acima pode tolir, né, um pouco esse protagonismo. Mas a empresa tem que ficar atento a isso, né, Zelina? Tem que ficar atento. Existem lideranças protagonistas dentro das organizações que são lideranças, eu diria, para o mal, não são lideranças para o bem, porque elas exercem até um papel de ditadores e isso não é bom, né? Isso não é bom para a organização. E às vezes se apresentam com voz de cordeiro, né? Uma voz suave, leve, mas ali naquela voz tem uma faca afiada que está cortando você de todo lado e você sai sangrando. Quer dizer, esse protagonismo não é bom para a organização. E muitas vezes a organização não consegue identificar esse mal, né? E esse mal se prolonga, às vezes até passa a se integrar à cultura da empresa. Isso é uma realidade, Zelita? Infelizmente é. E é muito importante entender o que é um líder influenciador do líder manipulador. Perfeito. Né?
Porque o manipulador, ele não é o protagonista na essência. O protagonista é para poder ser agente de mudanças para o melhor. Ele, na verdade, só pensa em si, né? Ele manipula para que possa realmente convergir todos os interesses próprios. Então, assim, parece ser uma influência, mas, na verdade, como você diz, é para o mal e acaba sendo manipulação. Então, acontece, né, muitos traços, né? Aqueles traços de lideranças antigos, né, que ainda hoje, às vezes, a pessoa confunde traços de liderança com traços de nepotismo, com traços de até sociopatas, né, que a gente pode se dizer, ou psicopatas, enfim. Aquilo que a gente fala que é muito parecido com essa questão, né? Infelizmente, Fernando. Então, tem que ter esse acompanhamento do RH, né, que possa estar, assim, próximo à liderança, ou até mesmo em consultoria, se a empresa não tem RH, para acompanhar os líderes, né? Para poder estar ali dentro, acompanhando os líderes. Perfeito. Nós temos observado nas empresas que visitamos e temos como cliente, jovens, né? Jovens mesmo, 29 anos, 35 anos, jovens assumindo a liderança protagonista de grandes organizações, de organizações de números assim fantásticos. Então, essa juventude, ela existe, ela está presente, mas ela está presente nas grandes corporações, naquelas empresas que estão ali no ciclo dentro do Brasil, eu chamo de AAA, né? As grandes empresas que estão lá no mercado de capitais, algumas não estão no mercado de capitais, mas são grandes corporações, é um número pequeno de empresas brasileiras que possuem liderança protagonista. A liderança protagonista na empresa mediana, emergente, né, ela já não se apresenta tanto. Né? Ela já não se apresenta tanto. E quando você pega a média empresa e a pequena empresa, então aí a ausência é total. Veja a oportunidade que existe para todos os profissionais despertarem para desenvolver o protagonismo na sua vida, como você bem colocou, na sua vida. Por que as pessoas não buscam esse desenvolvimento, Iselita? Olha só, tem muito da zona de conforto, né? Um comodismo, uma acomodação. Certo. Né? Então, assim, e isso é algo que muitas pessoas têm, infelizmente. Quanto mais está dentro de uma organização há muito tempo, muitas vezes, e a vida vai levando, deixa a vida me levar. E aí, o que é que acontece? Em vez de ser protagonista se torna vítima da vida. Mas o brasileiro gosta de se sentir como vítima. Para tudo, o brasileiro é vítima. A culpa é da empresa, né? A culpa é do governo. Eu digo que o brasileiro tem mania de ser chorãozinho. Chorãozinho. Chora por tudo, reclama por tudo. Não sei se é só o brasileiro, mas assim, a gente tem uma cultura muito emocional, né, latina, e aí a emoção, em vez de ser para o lado, né, mais a energia positiva, acaba que há uma lamentação, uma reclamação, e a busca do assistencialismo, né, Fernanda? Aquela coisa de que eu tenho que ser protegida, eu tenho que receber, né? Isso é muito ruim. É ruim. Isso empata muito. Isso prejudica muito. As empresas sofrem com isso, porque o governo passa a penalizar as empresas, transferindo para a empresa a responsabilidade, que muitas vezes não vai ser do governo, não. Mas como o governo não tem competência, transfere para a iniciativa privada. Então você chega, a empresa é obrigada a dar remuneração, a dar salário, a dar alimentação, transporte, saúde. Meu Deus do céu, é tanta coisa que a empresa tem que dar para os empregados e que, poxa vida, uma boa remuneração é o melhor benefício que um profissional pode receber. Uma boa remuneração. Sem dúvida. E olha, Fernando, que tem muitas empresas ainda que pagam salário, tudo isso que você falou, e não tem nem a aplicação de metas. Não é de metas, de resultado. Isso e aí. Algumas sofrem, quando vai aplicar a meta, o cara reclama porque não tinha meta, mas meta é obrigação. É obrigação. Né? Você está trabalhando para entregar, não é? Obrigação, precisa ter meta. É obrigação. Há uma preocupação muito grande. Logo mais, às 22 horas, eu vou participar de um programa com Robson Galindo, que Sim, eu vi, Robson, amigo, parceiro.
Claro. Vamos Muito bom. estar juntos daqui a pouco, às 22 horas, Vamos sim. na Rádio Nova FM, no programa Empregos e Negócios do Quero jornalista ouvir. Alberto Braine. É a 98,7. Já convido você para assistir, para É, ouvir, e a todos que quero estão ouvir. aí nos ouvindo. E a gente vai discutir justamente a questão do treinamento e desenvolvimento. E você colocou um ponto logo no início, que é a questão da formação, que hoje o mercado está aí apresentando vários cursos de formação de líderes, mas esses cursos de formação de líderes estão pecando porque não estão trabalhando o desenvolvimento do protagonismo nas pessoas. Isso se estende até para MBAs, que você vê aí as universidades, toda universidade lançando, mas não é desenvolvido o protagonismo. E sem o protagonismo não adianta. Olha aí, Guatemi, seja bem-vindo. E o que fazer? O que fazer, Zelita? É preciso dar aquele choque de realidade. A primeira coisa que tem que fazer é, como eu te falei, eu acho que tem que começar com o autoconhecimento. Né? Precisa promover isso, né? Esse choque de realidade entre como você está, quem você é, e o que esperamos também de você. Quem você é, como você está, o que esperamos de você. Faz sentido? Tem propósito? Então, resgatar também a questão do propósito da empresa, do trabalho. Ele precisa ser um intraempreendedor, Fernando. Acho que tem que trabalhar esse protagonismo como intraempreendedor. O líder, ele é um empreendedor, só que ele é um empreendedor dentro de casa. Dentro da empresa. Perfeito, perfeito. Exatamente. A Carla está chegando aí. Seja bem-vinda, Carla. Satisfação em ter aqui conosco. A questão, eu gosto muito desse termo de empreendedorismo, Iselita, porque se a pessoa buscar ser um empresário, refletir sobre isso, eu posso ser um empresário? Se ele começa a fazer esse questionamento para ele mesmo, ele já vai começar a despertar para o protagonismo. Concorda? Sem dúvida. Concordo plenamente. Vai sentir as carências dele, as dificuldades dele. E aí ele vai começar a refletir sobre isso. Você colocou uma coisa que é fundamental. Ou a pessoa se conhece, ou ela não consegue avançar. Não consegue. E assim, a questão do intraempreendedor, trabalhar muito também forte a questão do ganho para a carreira dele. Né? Porque todo mundo quer um ganho, não é um ganho só para a empresa. Eu estou fazendo uma formação só para a empresa, não é isso, é para a sua vida, né? É para a sua carreira. O mundo está exigindo protagonismo, né, Fernando? Não é a empresa X, Y, Z, é o mundo. Se você não tiver o protagonismo, está fora. Eu fiz um processo seletivo recente, foi interessante, e um cargo de liderança, um alto cargo de liderança, e o presidente, né, o alto cargo, fez um desafio lá para a pessoa, e faltou justamente o olhar sistêmico de negócio, faltou a inovação, faltou estar um passo à frente. Então, a pessoa trouxe mais do mesmo, a pessoa trouxe o que não era novidade, o que não ia resolver o problema estava ali latente, era um desafio, e não conseguiu trazer um olhar sistêmico, estratégico de negócio e à frente do tempo, ou seja, um olhar vanguardista. Então, perdeu, assim. Isso é uma pena, né? A gente entender de que tem pessoas querendo ser, mas que não estão conseguindo ainda se desenvolver ao ponto de serem protagonistas. Pensam que são, mas, na verdade, ainda não. Você colocou, você colocou esse ponto. Pensam que são. Às vezes eu encontro executivos, altos executivos, extremamente qualificados, e aí eles entram em empresas cujo empresário é simples, é uma pessoa humilde na expressão, no trajeto, no falar, né? Mas o cara é uma cabeça, senão ele não teria construído. Né? É o empreendedor, né? Ele é o empreendedor, né? Então ele é um empreendedor. Então o executivo acha que porque tem aquele currículo encorpado, tem aquela bagagem de muitos anos em multinacionais, acha que é o suficiente para chegar numa empresa familiar e comandar tudo. Não é assim, não.
Não é assim, de não. forma alguma. É Não é. ali, é ali, na empresa familiar, que não tem a retaguarda que ele tinha na multinacional, que ele vai ter que Isso, mostrar a competência dele como executivo. E aí entra aquele negócio exatamente. de ser vítima, né? Não, o empresário não entende, o empresário não quer mudar. Então a culpa é do empresário, não é do executivo. Você encontra isso, Iselita? Encontra. Infelizmente encontra e é um discurso, né? Como uma historinha, uma desculpa, Uma né? Então, de desculpa. fato, aquilo ali se torna uma parte, a pessoa até acredita nessa desculpa, acha que é isso mesmo, um impedimento, mas ele não existe. É, Então, o que eu acho incrível, Fernanda, é que assim, os impedimentos que os líderes dizem, né, que não podem fazer, são a maioria deles miragem, ilusão. É é. só eles darem o primeiro passo. É só ter mais coragem, autoconfiança, autorresponsabilidade. São Que o bloqueios líder dele. maior está precisando. Bloqueios, bloqueios, bloqueios mesmo. É isso E mesmo. não, o pior é que eles não querem reconhecer isso. Não. Não querem. E é por isso que eu digo, tem que ter o autoconhecimento, né? Sem a consciência, não vai. A É, consciência ela é fundamental. Trazer a margem, né? Trazer aquilo que tem uma frase que diz, trazer o invisível se tornar visível. Ou seja, é o conhecimento. Senão, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente acha que está ok, né? Se eu é, sei, porque eu vou aprender. é. Essa postura de aprendiz ou do aprendedor é fundamental. Essa postura do aprendedor, ele é cada vez mais necessário para o mundo de hoje. Não tem como. Um líder protagonista, ele tem que ser um aprendedor. Tem que ser. Tem que ser um Tem que empreendedor. ser. Concordo com você, concordo com você. E a necessidade dele despertar para isso. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo a essa live, aqui conosco, com Fernando B. Caldas, tendo a nossa convidada fantástica, Iselita Soares, uma empresária, uma executiva da área de recursos humanos, uma jovem, né? Jovem, o único velho aqui de todos que estão Oh, gostei, vendo, gostei. sou eu, né? Uma jovem de talento fantástico, que eu tive o prazer de conhecer anos atrás e estamos aí presentes nessa luta, né? E trazendo esse tema, que é um tema de transformação. Vivemos um momento de transformação. Ou transformamos a sociedade brasileira, as empresas brasileiras, ou nós não vamos sair desse atraso de 30 anos. O país vive num atraso de 30 anos. A indústria brasileira é uma indústria que só faz produtos commodities, tem que sair desse estágio, tem que partir com produtos de ponta, de tecnologia, criar uma cadeia de tecnologia industrial, porque é a indústria que gera emprego, gera desenvolvimento, não é comércio, nem é serviço, é a indústria. E a indústria no Brasil é só de commodities. Então é a indústria de cimento, é a indústria de cerâmica, é a indústria de bateria, de açúcar, mas é commodity. E nós precisamos de produto de tecnologia, precisamos de avião, de celular, tá certo? Precisamos de notebooks, né? Precisamos de aparelhos de alta tecnologia para que haja desenvolvimento. E para que isso aconteça, precisamos de lideranças protagonistas, tanto empresarial, né, Zelita? Tanto empresarial como Isso. executiva. E assim, Fernando, o mundo tem tantas oportunidades, porque onde tem problemas, tem oportunidades de protagonismo. Eu estou aí com 2 projetos para fazer, para avançar, que eu tive uma ideia, na verdade, 2 ideias diferentes. Procurei parceiros que já conhecia, ofereci, compartilhei essa ideia, e eles automaticamente receberam e toparam a parceria. E eu fico Certo. impressionada, assim, com isso é o protagonismo empresarial, ou seja, o mundo está cheio de problemas e de oportunidades. É. Se você tiver mentalidade inovadora, tiver as conexões certas, né, e você puder realmente ter um olhar sistêmico, não é um olhar, né, local, é um olhar mais sistêmico, Perfeito. vai fazer mudar o mundo. A gente precisa de gente que mude o mundo. Com certeza. Com certeza. Olha aí, chegando o Moacir. Seja bem-vindo, Moacir. Satisfação em Oh, tê-lo aqui Marci, seja conosco. bem-vindo. Seja bem-vindo. Grande É, empresa. Marci é um exemplo aí da grande empresa. não. É uma cabeça fantástica. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. As empresas, elas muitas vezes são responsabilizadas no desenvolvimento das pessoas. E a empresa
tem aquela preocupação, algumas empresas se preocupam em selecionar já buscando o profissional que tem as competências, né? São poucas empresas que fazem um programa de trainee, desenvolvendo as competências que atendem ao negócio, né? Que atendem ao propósito da organização. Outras não. Outras vão ao mercado, estou precisando de um profissional com essa formação na área orçamentária, não vou desenvolver, já quero o cara pronto e trago para a minha empresa. Mas ao trazer, se preocupa só com o lado técnico, não se preocupa com o lado comportamental, com as habilidades. E o protagonismo está ali, não está no lado técnico. E aí? E aí? Acontece muito isso, infelizmente, né? Eu vi uma reportagem falando que os de Headhunter, as causas para os líderes serem recrutados, né? A primeira causa, o primeiro motivo, competência técnica, é que sai na frente. E executivo, que contrata executivo por competência técnica. E o comportamental, e o fit cultural, né, Fernando? Como é que fica isso? Ainda tem muito isso. Olha a experiência maravilhosa, empresas excelentes, e aí vamos lá, porque eles sabem fazer. Mas a parte, quanto mais você eleva num pipeline da liderança, mais comportamental, mais estratégico, mais mentalidade de protagonismo tem que ter. Com certeza. Isso é cada vez mais necessário. Nós sabemos, Zelita, você sabe, eu sei, que determinadas organizações precisam ter executivos de um nível técnico para dar uma solução no negócio. Depois, claro, depois é necessário uma mudança. Por quê? Porque a partir daquele estágio, a organização precisa de um outro perfil de executivo para que dê continuidade àquele status obtido, conseguido pelo primeiro executivo. Então, isso acontece. Mas os executivos que são técnicos por excelência precisam estar atentos para esse lado humano, porque, como você bem colocou, é uma balança, né? Tem que ter o equilíbrio, tanto o lado técnico como o lado comportamental. Senão, ele vai ficar sempre pegando sufoco, né? Projetos que são projetos de alto risco, né? São projetos de fogo cruzado, que eles têm que entrar para apagar aquele incêndio e resolver aquele problema. O mercado existe, tem profissionais executivos com esse perfil. Eu considero o executivo um empresário, em primeiro lugar, né? Porque todo executivo é um empresário. Se o executivo não for um empresário, ele é um gerente. Ele é um gerente. Lembra lá do oficial o oficial de Napoleão, né? Ele é inteligente, mas ele não tem a iniciativa que o executivo tem. O executivo, ele é inteligente, tem iniciativa e é empreendedor. Mas o executivo empreende com o capital do empresário, tá certo? Exige muito mais o executivo. Exige muito mais, porque o empresário... Muito mais. Ele está administrando o capital próprio. Então, é o risco dele que está aqui. E o executivo está administrando o risco do capital do outro, né? Então, exige mais do executivo. Acontece que o executivo, como o Zelita pontuou, tem que ter o equilíbrio emocional, comportamental com o técnico. Senão ele vira um Exato. E assim, é aquela coisa, o técnico ele é essencial, né? Para que ele possa ter reconhecimento, voz, competência é importante. Porém, o destaque e o protagonismo vem da área comportamental, né? Da inteligência emocional, da mentalidade de inovação, do pensamento estratégico. E aí a gente escuta muito, né, Fernando, dizer assim, gente, saiam do operacional, líderes, saiam do operacional e venham para o estratégico. Olha que interessante, na hora de contratar, contrata o técnico, que está ali olhando a operação, geralmente ele está muito mais próximo. Mas quando ele entra, o que se cobra é o quê? Sai do operacional e vem para o estratégico. Acho que você também, como coach executivo, já ouviu muita demanda desse tipo, né? Você desenvolver para que ele seja mais estratégico do que operacional. Correto. E aí é preciso trabalhar esse pensamento de negócio, esse pensamento de empresário, ele se portar como protagonista, para que ele possa sair do operacional e gostar do estratégico, né? Como é que você vai
ir para o estratégico se você não gosta, não se sente à vontade com ele. Tem isso também. Tem pessoas que não querem, Tem, né? não querem. Não querem Isso, ser líder, não querem comandar, não querem. isso, Essas pessoas não podem ficar na empresa, elas precisam entender isso. é Porque a isso mesmo. empresa não vai sobreviver com profissionais nesse perfil. Ela não vai. Isso, exatamente. E assim, há uma dificuldade também de entender o que é ser estratégico. O que é Certo, ser estratégico? Então, a gente precisa ajudar esse líder a fazer essa transição do operacional para o estratégico, certo. mergulhando ele no negócio, fazendo ele realmente desenvolver o quê? O pensamento sistêmico, um olhar focado no negócio em si, né? Não é só o RH que tem que entender de negócio. Eu acho interessante, e aí como RH, eu citador, todo mundo fala que o RH tem que falar a linguagem de negócios. Mas quantas outras áreas não falam a linguagem de negócio, tá, Fernando? Tem Isso é um áreas que são negócio. silos e não falam daquela área. Mas o RH ele tem que entender de negócio, com certeza. Mas todos os executivos têm que entender de negócio. Não tem como, né? Não tem como. Zelita, o Recursos Humanos, ele tem que levar à frente o planejamento estratégico. E aí, Sim, né? exatamente. Ele é um vetor muito forte na construção do planejamento estratégico. E é preciso que ele pense, né, em negócio. Por isso, essa colocação do mercado. E nós trabalhamos planejamento estratégico sempre trazendo a questão financeira. E muitas vezes as pessoas se preocupam com o planejamento estratégico só no que tange ao que é abstrato. Não, não. Missão, a visão, os propósitos. Não, eu tenho que trazer o concreto, e o concreto é o financeiro, Isso, porque os isso. É a cenários. meta maior. É a É a meta maior. É o lucro, né? Eu vou fazer um planejamento estratégico para quê? Né? Se é com uma visão de longo prazo, de 5 anos, que é o que se trabalha hoje, alguns estão trabalhando até com 3 anos, tem que ter o fluxo de caixa projetado, o orçamento projetado para esse mesmo Sim, ciclo, né? Os investimentos que sim. serão necessários. E o RH precisa ter essa visão, né? E é uma oportunidade no desenvolvimento do RH. O RH está preparado, Zelita, para esse desafio? Infelizmente, na maior parte não, né? Tem muita dificuldade ainda de estar num nível mais estratégico, falando a linguagem do negócio. Certo, Mais uma vez, tá? Não é tão técnico, é mais comportamental. O bloqueio é comportamental. Começa por medo. Existe uma perfeito. insegurança, a síndrome do patinho feio, que muitas vezes acontece, né? Lógico, tem uma história, tem um histórico, mas não é focar nessa síndrome do patinho feio, é ter a coragem de meter a cara e sentar na mesa da decisão, né? Agregando valor, né? É de fato sendo protagonista, proativo da mudança, chegando próximo dos executivos, né? Falando e entendendo a linguagem do negócio dele. E se você gerar valor, o RH é estratégico. Então, assim, as portas Certo. são sempre abertas. Eu digo, não é para abrir as portas. Ninguém vai abrir a porta e dizer, RH, vem. Não. A porta ela Não, tem que ser aberta pelo RH. Na é, verdade, as portas estão sempre abertas. Eu acredito nisso, sabe, Fernando? Elas com não estão certeza. tão fechadas. Não. Mas o RH tem uma dificuldade de achar que a porta está fechada e agora, como é que eu faço para atravessar essa porta que é imaginária? Né? Aquela questão do empoderamento. Não me dê o empoderamento. Não. O empoderamento ele tem que ser conquistado, É. né? Gerando valor, realmente. Gerando valor, de fato, tendo uma linguagem próxima e agregando, entendendo o negócio e, sobretudo, entendendo de pessoas. Né? Você está ali para entender o negócio e apoiar. Então a gente olha e vê que muitas organizações precisam ter protagonistas na área de recursos humanos, porque para formar Fundamental. protagonistas dentro da empresa tem que ter um time de protagonistas na área de recursos humanos para essa Sim, formação acontecer. É muito triste, isso. Thalita, você chegar numa empresa e o responsável de recursos humanos não apresentar para você um PCCS, não apresentar para você um plano de carreira com a aposentadoria, não apresentar para você porque nunca foi desenvolvido. Então, você está aqui há quantos anos? Não, eu estou há 7 anos. Né? Quer dizer, você há 7 anos dentro de uma empresa, você já era, não era nem mais para estar lá, no meu lugar. Né?
Você com 7 anos já era para estar como um diretor, já era para estar com um alto cargo executivo dentro da organização. Mas você, com 7 anos, como gerente, naquela organização, sem ter desenvolvido ferramentas estratégicas essenciais da área e para a empresa, meu Deus do céu, isso existe. Exatamente. Isso a gente Existe, encontra, não é? E existe, sem não é dúvida. para existir isso, Iselita. E por que isso? Não, Acomodação? Por que isso? é um misto, né? É um misto. É como eu te falei, eu acho que existe muita insegurança, falta de autoconfiança, não sabe, é como é uma barreira que não é ultrapassada para poder chegar junto do gestor de negócio e falar de igual para igual, né? Contrato é De gerar Iselita. valor. Contrato é Oh, Iselita. pois é, pois é, pois Contrato é é. 100%. E a gente resolve isso. Exatamente. Então, o que eu faço sempre com meus alunos de RH é encorajá-los. Existe muita pergunta assim, Izê, como é que a gente convence a alta gestão? Lógico que existe toda uma técnica de negociação, existe, de comunicação, mas tem antes disso. É muito que está dentro de si. Né? Ou seja, o Certo. bloqueio, ele é mental. O bloqueio, a gente coloca o bloqueio na gente mesmo. O Perfeito. bloqueio ele é muito mais dentro do que na própria organização. Eu vejo presidentes, CEOs e empresários que você também deve querendo mais do RH, querendo mais dos líderes. Eles querem, eles estão abertos, a porta está aberta, eles estão perto, mas não tem, mas não chega junto. Então, Fernando, qual é o presidente, o empresário que vai negar se um líder protagonista chegar com soluções inovadoras, efetivas e viáveis? Nenhum. Todos eles vão estar de braços Nenhum, abertos, querendo esse nenhum. profissional na casa dele. Né? Exatamente. Exatamente. Então, falta isso. A gente precisa desenvolver essa mentalidade, com esse olhar. Eu digo isso, muito assim, coragem, criatividade para soluções de problemas e pensamento sistêmico. Pensamento Falta sistêmico. muito pensamento sistêmico. E o estratégico anda junto, né? Então, os dois. É fundamental isso aí, é essencial mesmo. E eu acho que trabalhar esses 3 pontos, o líder consegue alavancar mais o protagonismo. Pronto. Então tá aí, né, a mensagem de Zelita destacando. Izê, eu tô Dizer, me acostumando, estou me acostumando. dizer, tá certo, tudo bem, tudo bem. Izê está trazendo a necessidade, você que está nos assistindo e você que está começando agora a assistir a nossa live, entender da necessidade de liderar a si mesmo, lidere a si mesmo, comece por aí. Temos retratado, Izê, no nosso coach aqui na internet, no Instagram, e também lá no canal do YouTube, no 100% TI, e temos destacado a necessidade da pessoa para se conhecer melhor, fazer a régua do tempo, uma ferramenta tão simples, faça a régua do tempo para você destacar as atividades que você tem desenvolvido ao longo de uma semana. Isso, isso. Izê, a dificuldade a dificuldade é muito grande. É Estão mesmo. enviando, estão mandando, e eu estou sempre destacando esse assunto. Por quê? Porque ela vem incompleta, ela vem como uma. Assim, Tá dando pra. Ok, travou um pouquinho. estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Agora estou te ouvindo. Agora tá ok, Fernando. Pronto, então eu estava dizendo que eu tenho solicitado que as pessoas façam a régua do tempo, até mesmo para se conhecer, e a partir desse autoconhecimento, começar a refletir para trabalhar o lado emocional, trabalhar o lado comportamental, né? O desenvolvimento, o fortalecimento do caráter, porque o protagonista precisa ser um homem de caráter, ser um homem de controle emocional, ser um homem que tenha realmente um equilíbrio, né, para poder levar à frente. O Gesil está destacando, boa parte dos líderes se contentam com afazeres diários. Isso. Gesil, isso é um fato, mas cabe a ele
refletir se ele está concentrando. Ele pode também refletir sobre isso, que ele poderia estar delegando mais. Delegando. Né? Isso. Delegando mais. Tem que refletir Cria um sobre isso. hábito. Ele cria um hábito, né, no operacional, que ele não consegue pensar diferente. Aquilo ali vai na rotina, a rotina engole ele. E aí, quando ele diz, ó, você vai pensar, eu digo assim, meus coaches digam, olha, gente, vai para o cantinho do pensamento. Durante a semana tem que ter o cantinho do pensamento. Para pensar estratégico. Não consegue pensar no meio das pessoas. Você tem que ter um cantinho na tua agenda para pensar estratégico. Não, você não vai fazer nenhuma pendência, nenhuma tarefa. Eu digo assim, em vez de você estar correndo atrás de pendência, vá estudar tendências. Em vez de correr atrás de pendência, vai estudar tendências. O protagonismo, ele está sempre estudando tendências, está conectando o futuro, está pensando lá na frente, para poder, de fato, conseguir fazer algo diferente. Né? Sair na frente, né? Que é a vanguarda. E formar a sua equipe, preparar a sua equipe. Sim. Ele só vai poder preparar a equipe dele se ele se preparar primeiro. É verdade. Acho que é do oxigênio, né? Coloca o oxigênio primeiro para depois colocar. É isso aí. É isso aí, não tem como. Perfeito. Exemplo tão simples. Tanta gente viaja de avião e não entende isso, né? Rapaz, primeiro se prepare. Para você servir, se prepare, né? E esse preparo hoje está disponível na internet, mais do que nunca. O conhecimento está disponível. O que é que está faltando? A aplicação. E a aplicação só vai acontecer se a pessoa tiver iniciativa, atitude. Palavra-chave. Se não tiver, não adianta. Nós estamos aqui tratando desse assunto, tratando do protagonismo, da liderança, da necessidade de liderar a si mesmo, para poder liderar os superiores, para poder liderar os iguais e liderar os colaboradores. Mas primeiro lidere a si mesmo. Isso ali está chamando a atenção e é importante que você que está nos ouvindo entenda isso. Assim teremos a transformação da empresa sua, meu lugar, né, Zelita? Sua, depois da empresa, da família, da empresa, da cidade, do estado e do país. Esse protagonismo tem que existir. Precisamos de políticos protagonistas. Estamos aí, a eleição é no domingo. Não votem pessoas que não sejam protagonistas, porque a transformação precisa acontecer no Recife, precisa acontecer em todos os municípios do Brasil, para transformar essa cidade, esse país, esse estado, num grande estado. Precisamos de indústria de ponta. Para isso, precisamos de líderes protagonistas. E você é um líder que deve estar nesse momento adormecido. Acorda. E vem. Desperta, né? Desperta. E vem assistir, venha entender a mensagem que Zelita está passando, para que você possa aplicar na sua vida. Olha aí, Iguatemi. Iguatemi está chamando a atenção aqui, encorajar o empresário a viver os processos de mudança para a vivência permanente das novas tendências. Correto, Iguatemi, correto. Agora, Iguatemi, o empresário, muitas vezes, ele quer aprender com o executivo. Eu já vi isso. Você já viu, Zelito? O empresário quer aprender com o executivo. E o executivo tem medo. Também. Tem medo. Não sabe fazer essa conexão, né, de aprendizado. Mas é isso mesmo. Quer aprender. E espera muito mais do executivo, até porque ele contratou para isso, né? Para fazer a diferença, para ser protagonista. E aí, quando não percebe, isso é muito frustrante e acaba gerando até um desligamento, né? Então, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Correto. No mundo que estamos vivendo, não dá para ter líderes omissos. Não dá. Não dá. Correto. Não tem como. Correto. Não dá mais. Correto. E hoje, mais do que nunca, hoje, essa pandemia trouxe uma coisa muito boa. Porque ela separou nas empresas os profissionais que cresceram, né? E os profissionais que se estacionaram e os profissionais que mergulharam
num caminho sem volta até, né? Muitos num caminho sem volta. A pressão, né? A temperatura e a pressão muitas vezes nos leva a isso. A pandemia teve Sim, esse lado, né? Que sim, proporcionou uma transformação nas empresas. Concorda, Zelita? concordo. E acho que a transformação nas empresas e também em cada um, né? Então, algumas pessoas cresceram, como você diz, né? A transformação foi muito forte. Cada indivíduo que se permitiu a transformar-se teve que ser transformado, né? Porque só o ambiente de trabalho mudou, tudo mudou, então a adaptação teve que ser rápida. E aí a transformação acontece, a dor, né? A dor realmente ela é um catalisador de transformação, né? A dor acaba sendo um grande impulsionador de mudança. Nem sempre as melhores mudanças, né? Nem É, sempre, nem para todo mundo, né? A pessoa precisa canalizar aquela energia para as melhores mudanças. Mas que as mudanças aconteceram em vários níveis, sem dúvida. eu considero a mudança sempre uma coisa boa, uma coisa positiva, porque ela sai, tira você daquele status de estabilidade, vamos assim dizer, né? A mudança vem, e Sim. impressiona você, exige que você pense mais, exige que você reveja o processo. Me fala se. Oi, voltou. Voltou. Houve uma falhazinha na Houve uma transmissão. falha. É. Sim. Ô, Zelita, infelizmente nós estamos chegando aí no limite aí da nossa live. E eu queria que você desse uma palavra para o nosso público, tá certo? Para o nosso ouvinte. Que mensagem você gostaria de dar para eles, né? Nesse momento de discussão do protagonismo, do ser um protagonista. A palavra é Sim. sua, Zelita, por favor. Existe a Napoleão Hill que fala sobre a lei do triunfo, né? Pessoas Certo? do sucesso são aquelas pessoas que controlam e que sabem que tudo ou quase tudo que acontece nas suas vidas é por conta delas mesmas. Então, só depende delas. Então, essa autorresponsabilidade é o primeiro passo para o protagonismo. Então, trabalhar isso na vida de cada um é fundamental para despertar esse protagonismo. Seja autorresponsável, busque o autoconhecimento e busque o autodesenvolvimento constante. O mundo não permite mais líderes sem ser protagonista. De É, verdade, não. é isso aí. Zelita tem toda a razão. Izê tem toda a razão. E você que está nos ouvindo, reflita sobre isso. Obrigada, Busque Maci. as lives anteriores, tá certo? Assistam as lives com os outros executivos, que esse tema nós estamos abordando. E vamos continuar abordando. Porque se não houver um aflorar de protagonistas, quanto mais protagonistas tivermos no Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, melhor, né? Melhor para o nosso Brasil. Tivemos a oportunidade de ouvir discussões essa semana sobre os problemas do turismo e o quanto Pernambuco está sendo prejudicado pelo turismo. Então, quem é o protagonista da transformação do turismo em Pernambuco, no Recife? Não existe uma receita que pode fortalecer as empresas, né? Em todos os níveis, a cadeia industrial do serviço ser alimentada. Não temos protagonista no governo do estado, não temos protagonista na prefeitura do Recife. É triste, mas temos protagonistas nas empresas privadas. E Sim. aqui temos o prazer de ter e ser uma protagonista, como vários outros que estão aí nos ouvindo, né, e assistindo, e você que vai assistir depois também. Iselita, Izê Soares, um Oh. prazer ter você aqui. Obrigada, Fernando. Foi ótimo. A gente vai voltar, a gente vai ter outra live, mas com mais Vamos gente fazer outra. envolvida, tá certo? Tem aí um Isso. programa para a gente aprofundar Joia. mais esse assunto. Eu estou querendo criar a Universidade Protagonista. E essa Opa, Universidade gostei da Protagonista ideia. só vai ter mestres, e você vai ser uma das convidadas para essa Muito Universidade bem. Protagonista. Conte comigo, conte comigo. Vamos transformar o mundo. Vamos transformar. E esse é o objetivo, transformar o mundo. Porque você colocou uma experiência empresária muito interessante.
Eu tive uma experiência empresária, já tem um ano na história, que foi decepcionante. Chamei empresários, né, para uma grande sociedade. Frustrante. Olhe, frustrante. Por quê? Porque conjunto de vaidades e falta do protagonismo, ausência do protagonismo. Por que eu estou trabalhando essa tecla? Porque o protagonista, ele gera transformação. E eu entendo, Zelita, que a liderança é circulante. Em um momento, você é a líder. No outro momento, sou eu o líder. No outro momento, é o Iguatemi que é o líder. Então, a liderança ela tem que ser circulante. Não pode ser, senão vira ditadura. E Exatamente. não é assim, né? Não é assim que as coisas se crescem. Iguatemi, e aquele mito do líder-herói, né? Do líder-herói solitário, aquele líder que vai tudo, vai sozinho, faz tudo, enfim, que salva as pessoas, que resgata, mas ele é só, ele é o líder-herói. Morreu, né? Não tem mais isso. É o líder aquele que está próximo, coletivo, que colabora. E o que você está falando é muito importante. Então, o ego já não dá mais, a vaidade, porque é um mundo colaborativo. É um mundo colaborativo, transparente, aberto. Não tem mais, né? Então, assim, precisa mudar essa mentalidade. Essa cabecinha tem que ser aberta, se quiser continuar, né? Se não, se aposente, saia do mercado, não atrapalhe, né? Não seja aquele ignorante com iniciativa. O ignorante com iniciativa atrapalha a empresa, o mercado, todo mundo, né? Olha, Zelita, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos que estão conosco. Obrigada a todos. Não deixem de curtir, de fazer o likezinho, siga a gente, vai lá no endereço do IZ, siga a IZ, siga o Fernando Caldas, vá lá no nosso canal no YouTube, 100% TI, se inscreva, a gente está com a meta de alcançar 1000 inscrições, conto com você, marque o sininho lá, marque a presença, tá certo? E, olha, não esquece, às 22 horas, estou aguardando vocês lá no programa da rádio Nova FM 98.7, no programa de Alberto Breiner. Estarei lá com o Breiner, com o Robson e com vocês, nossos ouvintes. Vou ouvir. Um abraço. Viu? E tudo de bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau.